Boa noite a todas, sejam todas bem-vindas. Hoje a nossa palestrante é Liliana Barbosa, com o tema Análise Corporal e Comportamental. Seja muito bem-vindo, eu queria que você se apresentasse para eles, falar de onde você é, qual a sua profissão, sua formação, e fique à vontade, esse espaço é seu para você transbordar e trazer esse conteúdo que eu acredito que vai ajudar muita gente. Nós que estamos aqui agora, né, presencial, com você no ao vivo aqui, e também aquelas que vão assistir depois no gravado, tá bom? Então, fica à vontade, querida. Prazer. Obrigada a você, viu, Dani, por esse espaço, por essa oportunidade. Meu nome é Liliana, eu sou terapeuta familiar, e eu uso uma das técnicas que eu uso é a análise corporal e comportamental. Eu sou graduada também em administração e assistente social. Também tenho essas duas formações. Fora isso, tem alguns outros cursos terapêuticos aí que fazem parte dos meus atendimentos, né? Eu uso a técnica de constelação, uso a técnica sistêmica, PNL, é, e aí, além disso, coach familiar também sou formada como coach parental, então o que é voltado especificamente para a família, né? Então, todas essas técnicas aí me levam a ter uma boa condução dentro das questões que são que eu consigo, que vem até mim, né? Dentro das minhas demandas, eu consigo aí ajudar da melhor forma. Né? Mas hoje, aqui, eu vou estar falando especificamente sobre a análise corporal, né, e comportamental. Eu sou formada pela escola O Corpo Explica, para quem ainda nunca ouviu falar, essa é a minha formação de analista corporal e comportamental. E eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho sobre o que é isso, qual é a origem. O Corpo Explica, ele traz um estudo que ele foi feito durante o processo de mielinização do corpo humano. Então, dentro desse processo de mielinização, que é nada mais do que a formação do sistema nervoso dos seres humanos. Durante esse período dessa formação, foram formados os traços de caracteres. Esses traços são conhecidos como o esquizoide oral, psicopata, masoquista e rígido. E aí eu queria só trazer uma ressalva que esses nomes que parecem um pouco pesados, eles só são, ele só foi, ele foi só nós deixamos, ele foi deixado, por quê? Porque eles fazem parte de um outro estudo, né? E aí ele é referente ao período específico, né? Então ele foi reutilizado porque ele faz parte do período que nós vamos falar um pouquinho agora e vocês vão entender. Então, o primeiro período de mielinização é o período onde o bebê ele está sendo formado, o feto está ali no ventre da mamãe. Esse período, esse traço, é o traço do esquizoide, né? Durante a gestação, eu vou só explicar que tudo que existe de trauma durante esse período, o bebê ele vai entender. E esse trauma, ele pode ser um pequeno trauma, pode ser uma pequena situação que ocorreu ali durante esse período, e aí vai estar se formando essa característica, vai ser desenvolvida aí na criança, né? Então, o primeiro traço, o período dele é no intrauterino, até o bebê nascer, até os 6 meses de idade. Nesse período está sendo formado o cérebro do bebê. A dor que a criança sente é a dor da rejeição. E todos esses traços, eles têm a dor e ele tem um superpoder, que é a dor é a rejeição
E o superpoder é porque toda aquela força dentro daquele momento, ela está sendo concentrada na cabeça. Então, por exemplo, se ali durante a gestação a mamãe teve um susto, ou ela escorregou, ou teve alguma situação que ela passou nervoso, o que o bebezinho entendeu? Eu preciso ficar quieto, gastar menos energia corporal. Então, toda a energia dele ali está sendo reservada na cabeça, na região da cabeça. Então, com isso, ele cria um superpoder, eu até brinco, né, que é um superpoder, que é da criatividade, é aquela pessoa que ela é rápida, ela tem uma imaginação sagaz, um raciocínio, um poder de raciocínio muito lógico, aguçado, né? Então, esse é o traço do esquizoide. Tem algo que é bem importante, como que a gente identifica na pessoa que ela tem esse traço? É através do corpo. Então, a pessoa que tem um traço desenvolvido, o esquizoide, ela apresenta algumas entradas na região da cabeça, normalmente tem um lombo na testa, tem essa parte da testa um pouco maior, o corpo dele normalmente são mais pontiagudos, né? Então, no ombro, aquela pessoa que gosta de sentar se jogando para frente, né? Então, são pontos específicos do corpo que nós conseguimos olhar e determinar se ele tem, qual a quantidade de esquizoide tem ali naquela pessoa, né? Então, acho que tá dando para entender, Dani? Tá tranquilo? Tô falando rápido? Tá. Ok. Então, o próximo traço é o traço do oral. O traço do oral, ele é formado durante o primeiro ano de vida. É o traço que nós fazemos uma relação com o período da amamentação, né? E a região da milinização que está sendo formada neste período, então, o sistema nervoso dele está sendo formado na região cervical, né? E a dor do oral é a dor do abandono, e o superpoder é o da comunicação. Então, normalmente, que tipo de situação pode ter ocorrido neste momento? Uma criança que amamentou, que foi muito, amamentou por um longo período de tempo, né? Essa criança, nós temos, porque tem dois tipos de oral: o oral do excesso e o oral da falta, né? Então, o oral do excesso é aquela pessoa que foi amamentada por um período maior, teve mais zelo, mais cuidado aí dentro deste momento. E o oral da falta é aquela criança que, por algum motivo, ela sentiu que ela precisava de mais colo, de mais amamentação mesmo, e ela não teve, né? E aí, eu vou até dar um exemplo do meu, eu sou muito oral, eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a minha mãe, eu estava sendo amamentada e a minha mãe ficou grávida, então, por conta disso, eu tive que não tive essa amamentação aí nesse período. Então, eu tenho esse traço da oralidade alto por conta disso. Então, só lembrando que às vezes é um pequeno trauma, é sempre aquilo que a criança sentiu, né? Que faz com que a pessoa desenvolva mais ou menos daquele traço. O superpoder do oral é a comunicação, é a sensibilidade, é o acolhimento. O oral, no recurso dele, ele vai ter sempre, vai ser aquela pessoa que ela gosta de ajudar as pessoas, ela é mais acolhedora, ela traz essa sensibilidade, sabe os cinco sentidos? Ó, olfato, tato, né? Todos esses recursos
o oral vai ter isso aguçado, né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo de falar alguma coisa, acho que está ok. O próximo traço é o traço do a gente é psicopata, tá? Ele vai ser desenvolvido entre 1 ano até 2 anos e meio, tá? E o período da mielinização dele está sendo formado ali, o sistema nervoso dele, na região torácica, tá? O superpoder do psico é a negociação. Ele articula, né? Ele negocia. E a dor dele é a dor da manipulação, tá? Então, o que acontece com essa criança? Normalmente, a criança começa a bater palminha e os pais acham engraçado, e aí chega uma visita e o pai chega para o filho e fala assim: bate palminha que eu te dou um pirulito. Né? Então, essa negociação, pequenas coisas que são simples, que geram, a criança entende que o mundo é feito por negócios, é troca, né? Então, é aí neste momento que é formado o traço do psico, né? Ele tem um superpoder que é isso, é negociar, é liderar, ele articula muito bem, ele é aquela pessoa que ele resolve as questões, né? Isso, dentro do ambiente profissional, é aquela pessoa que tem um traço de caráter de liderança mesmo, ele tem isso muito aguçado, né? Ele tem no formato de corpo dele. Esqueci de falar do formato de corpo do oral. Depois eu volto, né? Então, o psico, ele tem o formato do corpo em triângulo, né? Então, é aquela pessoa que ela tem o tórax, né? Então, é aquela pessoa que se abre, ela é grande. Nos ambientes que ela chega, ela já tem só com a presença dela, ela já tá essa impressão de postura, de liderança, né? Só de olhar, você já consegue identificar pela postura corporal dela que ela é um líder, né? Que ela se abre, ela chega já ocupando o espaço, o centro, né? O próximo traço, e aí ele tem esses traços em triângulo, tanto na parte torácica, como na perna, como até a cabeça dele tem esse triângulo, né? É bem nítido. O próximo traço é o traço do masoquista. O masoquista, esse traço ele foi formado no período do desfraude, ali entre a idade de 2 anos e meio até 3 anos e meio. E a região de melinização do sistema nervoso central está ali na região da lombar. A maior dor do masoquista é a humilhação. Normalmente, isso acontece em que momento? Quando a mãe está ali fazendo o desfraude mesmo, então vem sempre aquela fala, sabe? Não faz na roupa, se fez na roupa, a sensação que ele vai ter é que não vou fazer para não dar merda. Né? Na cabecinha dele, ele se programa, então ele retrai o bumbumzinho assim, para que ele não passe por aquela humilhação daquele momento. Então, normalmente, a pessoa que tem traço de masoquista, ela é mais detalhista, ela procura fazer tudo para que não saia nenhum erro, né? Porque ela sempre tem na cabeça dela que se ela não fizer tudo planejado, tudo certinho no detalhe, pode ser que dê merda. E aí ela não quer sentir isso novamente, não é? E o recurso dela é aquela pessoa que tem
empatia, ela está sempre ajudando as outras pessoas, ela é planejada, ela é detalhista, ela tem uma resiliência incrível. O corpo dela é quadrado, né? Dá a sensação, quando você está perto de alguém que é masoquista, que ele é forte, né? Ele é forte. Eu aguento, sabe? Ele é tão resiliente que ele cuida dos problemas dele e ele cuida também dos problemas das pessoas que estão ali. Ele resolve, ele é executor, né? Ele executa. Tem um traço de proteção, né? Então, tem uma característica muito marcante no masoquista, é essa questão do protetor, né? Nas mães, principalmente, é aquela mãe que ela é tão protetora que ela sofre do síndrome do ninho vazio. Quando o filho vai casar e ela sente muito, essa dor é uma dor muito forte e latente nela, porque ela dá muito, ela protege muito, né? Então ela sente, quando isso acontece, ela sente bastante também. O próximo traço é um traço do rígido. O traço do rígido, ele é formado entre 3 anos e meio até 6 anos de idade. O período de milinização dele está ali na região sacral. É onde a criança começa a sentir a genitália dele, né? Então ele começa a sentir que ali existe uma cosquinha, não está relacionado ao sexo aqui, mas é a sensação de que a genitália está acontecendo alguma coisa ali nela. Normalmente as crianças já começam a querer colocar a mão e tudo mais. Neste momento, a criança ela entende que o mundo funciona em pares. Então, o papai tem a mamãe, o titio tem a titia, a menina, a criança, a menina tem o papai e o menino tem a mamãe. Dentro da cabeça dela existe uma triangulação. Então, ela pensa que ela divide o papai, ela tem um sentimento de toda vez que a mamãe vai dormir com o papai, eu sou traída pela mamãe, né? Então ela tem essa dor de triangular, né? Então, diante desta dor, o que acontece com ela? Ela cria um superpoder que é de ser competitiva, de ser a melhor. Ela tem sempre essa tendência da perfeição, de ser perfeccionista, de gostar de aparecer. O corpo dela, ela tem os músculos definidos, né? Por quê? Porque ela quer ser a melhor sempre. A mente dela entende que ela precisa ter um corpo perfeito para não ser traída novamente, né? Então, o superpoder é competitivo, é proativo, é ágil, ele gosta de executar, ele tem essa agilidade, ele dá conta de executar, porque o corpo dele ele foi programado para isso. Gosta de aparecer. É aquela mulher super vaidosa, né? Porque ele gosta de estar à frente, por essa questão de não querer ser traída. A mente entende que ela não quer ser traída. Então, ela tem essa coisa da vaidade mais aguçada, né? Então, a dor é a exclusão, a traição, e o recurso é a execução, né? Executa, tem agilidade na execução. E o corpo tem o corpo mais definido, com os músculos bem definidos mesmo, né? E o rígido, vamos falar um pouco de mãe, que esses dias eu estou falando muito com mães, né? Então, a mãe rígida,
ela tem essa questão de competição. Aí, quando ela tá na dor dela, ela tem essa questão de competir de forma inconsciente com o filho, né? Às vezes ela compete até com o marido. Então, existe sempre esse olhar. Todos os traços, eles têm o seu superpoder, o recurso e a dor, né? Então, existe, por conta do estudo que nós fazemos, nós tratamos as relações, os relacionamentos familiares, e é por isso que ele tem grande importância, né, nas relações, que é sempre manter o traço no recurso, no melhor que ele tem, né? Eu gosto de usar muito a luz e a sombra, né? E de que maneira, com que estratégias eu consigo trazer esses traços para o recurso, sempre tentando extrair o que aquele indivíduo tem de melhor, né? Então, de que forma eu consigo trazer o esquizoide, por exemplo, para o recurso, né? Normalmente o esquizoide na dor, ele vai ter a tendência a se fechar, a querer ficar mais isolado. É aquele adolescente que se tranca no quarto, não quer conversar com ninguém, né? Então, o esquizoide na dor vai ter a tendência a se fechar. Ele gosta de caverna, né? Ele vai se fechar, ficar na caverna, no mundo dele. No recurso, o que eu posso fazer para evidenciar o esquizoide, né? Como ele tem uma criatividade muito aguçada, é aquela pessoa que, se você estimular a pensar, a ter uma imaginação, é aquela pessoa que, se jogar um videogame, dá uma aliviada, né? São as pequenas estratégias do dia a dia que trazem essa pessoa para o recurso dela, né? Então, o esquizoide, uma das maneiras para trazer o esquizoide para o recurso é utilizar o que ele tem de melhor, que é a criatividade, né? Então, a imaginação, a criatividade, o raciocínio lógico, né? E aí, como mãe, uma das estratégias que a gente sempre usa nos atendimentos é fazer com as crianças, é fazer brincadeiras que vá usar mesmo esse raciocínio lógico, que vai fazer com que vai dar um ambiente, vai criar um ambiente no qual a sua criança ela possa extrair para fora, trazer para fora aquilo que ela tem de melhor, né? Então, esse é o caso do esquizoide. No oral, o oral, a comunicação é o recurso do oral. Então, o oral precisa falar, ele precisa ter um ambiente ele precisa ter um ambiente no qual ele consiga, ali dentro do ambiente familiar, ele tem espaço. Sabe aquelas relações onde o marido ele não dá conta de ouvir a esposa? Só que, se essa pessoa ela tem um grau muito alto de oral, ela precisa ter um ambiente no qual ela possa falar. Então, uma das estratégias que a gente usa nos atendimentos é: a mulher oral, ela precisa conversar com as amigas, porque senão o marido não dá conta. Ela precisa falar com outros grupos, ela precisa extravasar essa fala de outra forma, para que isso não acabe atrapalhando ali a relação familiar dela, porque muitas vezes a mulher ela tem essa tendência a achar que ela tem que desabafar com o esposo, e nem sempre o esposo é oral, porque se ele for oral, legal, ele vai dar conta de ter uma comunicação, mas se ele não for, ele não tem traço suficiente para aguentar um oral que fala muito. O oral na dor, ele fala muito, né? Como que eu sei que eu estou na dor? Porque quando eu estou na dor, eu vou ter a tendência a falar demais, né?
Mas aí, o que eu faço? Eu crio estratégias de comunicação. Então, eu faço uma live, eu faço um grupo de conversas, né? Onde eu sei que eu vou conseguir ali colocar a minha fala para fora. Ou também, como que eu posso tratar o meu oral, porque o oral também ele é sensível, né? Ele tem a sensibilidade, lembra? Então, eu posso fazer o toque é muito do oral. Então, o oral, a gente pode tratar ele da seguinte forma: fazendo massagem, fazendo um chá, passando um perfume legal, uma massagem corporal com um creme cheiroso, tudo isso vai trazer o oral. E até comer uma comida gostosa, né? Tudo isso vai trazer o oral para o recurso, porque ele é da sensação. Então, o que eu sinto quando eu estou comendo um pudim, que eu amo? O que eu sinto quando eu estou fazendo um brigadeiro de panela é o sentir. Né? O oral é muito sentir. Então, são estratégias que no dia a dia a gente vai criando para trazer o traço para o recurso, tá? Próximo traço, psico. O psico, na dor, ele é um manipulador. Então, como que eu reconheço o manipulador? É aquele que ele não desiste enquanto ele não tem aquilo que ele quer. Ele manipula, tá? E como que eu trabalho com o psico para trazer ele para a dor, ele para o recurso? Trazer o psico para o recurso é dar espaço para que ele tenha o controle. Então, se eu sou casada com um marido que eu sei que tem um traço alto de psico, eu não vou decidir, eu vou dar sugestão e eu vou fazer com que ele entenda que a última decisão, a palavra final é dele. Então, automaticamente, está gerando o quê? Ele está no controle, ele está resolvendo, ele está liderando aquela situação, né? Então, a mulher que tem um esposo ou um filho com traço alto de psico, ela conduz, ela sugere e ele controla. Ele ama estar no controle, né? Ele é o líder. Então, é aquela criança que chega na brincadeira querendo mudar, porque ela precisa ali ter a sensação de que ela lidera, né? Então, é isso, é criar estratégias para que no dia a dia você coloque o traço do teu filho ou do seu esposo né, que eu não sei se tem homens, mas eu estou falando, né, como se todas fossem mulheres aqui, mas é isso, é criar estratégias para que você extraia o melhor daquele traço, né, as relações, dentro das relações. Então, o psico, ele é o controle, ele gosta de controlar, ele gosta de liderar. Então, trazer ele para o recurso é criar situações na qual ele tenha esse sentimento, essa sensação de que ele está liderando. E aí, quando ele tem esse sentimento, ele não manipula, porque ele já está ali, ele não precisa ficar criando situações, né? Masoquista. Como que eu trago um masoquista para o recurso? O masoquista, ele é a pessoa que ele tem dificuldade, ele acolhe muito, ele aguenta muito, ele ouve muito, mas ele tem dificuldade de falar. Ele tem dificuldade de falar não. Ele, na dor, ele é estabanado, ele trava. Na dor, ele fica explosivo, como uma panela de pressão, né? Então, como que eu faço para trazer o masoquista para o recurso? Trazer o masoquista para o recurso é ambiente, ele precisa de um ambiente no qual ele se sinta seguro, confortável,
né? Se ele estiver sentindo pressionado, ele vai ter a tendência a se fechar, a travar, né? E vai explodir mesmo, literalmente. O masoquista também, ele precisa, como ele tem essa coisa muito de guardar, de proteger, ele precisa sentir que aquelas pessoas estão entendendo o que ele está passando. Então, ele precisa do silêncio e que o silêncio dele seja respeitado, né? Então, ele também, na dor, ele tem a tendência a se calar e a precisar de uns momentinhos ali só com ele. Então, mulheres que são casadas aí com masoquista, eu estou vendo que está tendo algumas manifestações. Então, as mulheres normalmente precisam entender que às vezes o esposo ele tá, né? Ele manifesta, mas ele não fala. Então, ele manifesta que ele está mais irritado, que ele está explosivo, né? Então, nesse momento, é só dar espaço para ele, que vai ficar tudo bem. Né? Daqui a pouco passa, porque ele não vai falar, gente, ele não fala, ele vai demonstrar, mas ele não fala que aconteceu alguma coisa, ele não fala, ele tem essa dificuldade. O rígido. O rígido, eu dei alguns exemplos, né? Então, aquela esposa que compete com o marido, que compete com o filho, né? Então, como que eu trago o rígido para o recurso? Além de que também tem a questão do controle, né? A pessoa que ela tem traço de rigidez, ela tem a tendência, quando está na dor, a controlar, né? Ela quer controlar todas as situações do ambiente, ela quer controlar a família toda, né? Então, como que eu faço para que a pessoa rígida ela tenha um ambiente familiar mais tranquilo, né? É criar situações, é criar momentos onde ela sinta vista, ela tem espaço para executar da maneira dela, fazer acordos, né? Porque ela é flexível para entender, né? Trazer competições saudáveis, né? Então, ali dentro da dinâmica familiar mesmo, uma brincadeira mesmo de baralho, sabe? Uma competição saudável. E isso traz para o rígido